A paz do Senhor, meus amados, está começando mais um programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Então já curte, se inscreve e compartilha. Programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus, o momento de adoração através de cânticos e da palavra. Programa Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para minha e para tua vida. Tu és a minha luz. E eu venho trazendo mais uma mensagem da parte do Senhor. E hoje eu quero que você abra comigo o livro de Josué, capítulo 24. Josué 24, a partir do versículo 15. Josué 24, 15. Nós vamos trazer à memória hoje, com esse texto, as maravilhas que o Senhor fez, a exortação do povo a ser fiel e obediente, e o principal, tomar a decisão, sair de cima do muro. Aqui em Josué 24, a partir do versículo 14, tá? A partir do 14 e o 15, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero que você reflita nesse texto. Durante o período, após o povo de Israel ser liberto da escravidão do Egito, enquanto Josué ainda estava à frente do povo, enquanto as rédeas ainda estavam nas mãos de Josué, Josué orientava, Josué repreendia, Josué exortava, ensinava. O Senhor, ele fez grandes coisas pelo povo. E em muitos momentos, o povo parece que esquecia tudo o que tinham passado. Só que apesar de tantas falhas, o Senhor nunca os abandonou. Josué, nesse texto, traz à memória alguns fatos. Ele faz um verdadeiro sermão, fazendo o povo lembrar de tudo que o Senhor fez, chamando a atenção do povo para um posicionamento. Porque eles já tinham passado por tanta coisa. Muitos que estavam ali no período de Josué tinham passado por todo o processo no deserto também com Moisés. E também muitos filhos que foram ensinados e ouviram histórias e sabiam das coisas que tinham acontecido, todas as maravilhas, tudo que Deus fez. E Josué ali, durante todo aquele processo, ensinando, exortando e vendo o povo muitas vezes agindo de forma errada. Apesar deles terem saído do Egito, às vezes os costumes, os maus costumes do Egito ainda permaneciam no meio do povo. Voltando um pouco mais, no momento em que Moisés subiu ao monte, se afastou por um pouquinho, o povo foi lá e fez um bezerro da idolatria. Então, era aquela coisa impregnada na mente do povo, aquele pensamento errado. E nesse texto, Josué faz um verdadeiro sermão, chamando presta atenção, se posicione, veja quem você é, o exemplo que você dá, quem você serve. Escolha um lado. É basicamente isso que Josué está falando nesse texto.
E Josué ali já estava velho. Já tinha passado por muita coisa. E nesse momento Josué então reúne todo o povo. A Bíblia nos conta que Josué reúne todo o povo e começa então a falar com todo o povo. Josué capítulo 23, voltando um pouquinho, o 2 e o 3. E chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. E ele conhecendo, sabendo que o povo tinha uma tendência a esquecer as coisas, ele já foi bem direto, exortando o povo a obedecer, a seguir os mandamentos. Aqui no versículo 6, 23:6. Esforçai-vos muito para guardares e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele estava aqui dizendo ao povo: preste atenção, porque vocês têm uma regra, vocês têm um manual de fé a seguir. Os mandamentos chegaram ali para que o povo tivesse uma direção. Se eles estavam indo pelo caminho errado antes, porque eles não tinham a regra, eles não tinham a lei, eles não tinham um direcionamento, mas agora eles já tinham. E aqui Josué está dizendo ao povo: olha, vocês têm um manual de regras aqui para seguir e permanecer em obediência ao Senhor. Será possível? Aqui no versículo 7 ele continua instruindo o povo a ter o cuidado de não se misturar as suas atitudes e a adoração a outros deuses. Versículo 7. Para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a ele vos inclineis. O que ele está querendo dizer é o seguinte: nós temos que fazer a diferença no meio em que estamos, independente das pessoas que estão ao nosso redor, para que ela não venha a nos contaminar. De repente, no seu ambiente de trabalho, você é o único cristão. Mas o fato de você ser o único cristão, você tem que se posicionar. É não deixar se influenciar. É não deixar que os maus costumes daquele povo que te cerca te contaminem. E que faça você sair do seu princípio. É não se juntar, é não se misturar, é não deixar se contaminar, é fazer a diferença. É agir de forma prudente e ser a luz ali naquele lugar. É não se deixar contaminar. Aqui no versículo 9, Josué fala também que se não fosse pelo Senhor, eles nunca seriam vitoriosos. Pois foi o Senhor que entregou os inimigos em suas mãos. Josué faz aqui nesse sermão, Josué faz com que o povo se recorde que eles não são nada. Que tudo que eles conquistaram foi através do Senhor. Porque se não fosse pelo Senhor, eles teriam perdido a primeira batalha lá atrás. Se não fosse pelo Senhor, eles ainda estavam na escravidão lá no Egito, morrendo, sofrendo fome, humilhação. Então Josué faz o povo recordar nesse momento que tudo que eles têm hoje foi o Senhor quem abriu a porta, foi o Senhor que abriu o mar, foi o Senhor que deu comida no meio do deserto, foi o Senhor que colocou uma coluna de fogo durante a noite para aquecer e uma coluna de nuvem. Foi o Senhor que fez todas as coisas, foi o Senhor que entregou os inimigos nas mãos deles. Foi o Senhor que derrubou muralhas. Foi o Senhor quem fez todas as coisas. Então Josué aqui relembra ao povo que se não fosse pelo Deus que eles serviam, nada eles teriam conquistado. Porque foi o Senhor que entregou os inimigos nas suas mãos.
Aqui no versículo 9, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Ou seja, Deus escolheu um povo e guiou esse povo e protegeu esse povo e destruiu todos aqueles que se revoltassem contra esse povo. Em alguns momentos esse povo parecia que esquecia disso. E aí Josué, já velho, cansado, vendo aquela atitude, vai e chama o povo na grande e diz assim: presta atenção. Vocês por acaso esqueceram tudo aquilo que vocês já passaram? Se posicionem. Agora o povo teria que estar adorando, servindo com fidelidade, porque sabiam, tinham sentido na pele o sofrimento real. Não foi história contada num livro. Foi vivido na pele. A sede, o calor, a areia na cara do deserto, a fome, as chicotadas, o sofrimento, a humilhação, eles tinham sentido na pele. Então eles tinham que se posicionar e servir com fidelidade a esse Deus que fez tudo por eles. Aí, Josué é muito claro na sua fala, quando fala ao povo que precisa se posicionar. Aqui no versículo 15. 14 e 15, né? Cadê? 23, 15. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas coisas boas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a ele vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Josué aqui está sendo bem claro. Olha, está vendo tudo aquilo que vocês passaram, que vocês sofreram, tudo que o Senhor fez por vocês. Vocês hoje estão desfrutando do melhor. Mas, se vocês transgredirem a aliança do Senhor, se inclinarem a outros deuses, a ira do Senhor vai se acender. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então aqui Josué está dizendo, preste atenção, porque do mesmo jeito que o Senhor te deu as nações nas tuas mãos, o Senhor fez tantas coisas boas, Ele também pode inverter aqui o papel e fazer tudo ao contrário, por conta da tua desobediência. Por isso que Ele estava exortando o povo a continuar fiel, a se posicionar, a tomar uma decisão, a mudar os seus maus costumes, a fazer uma aliança com o Senhor, a ter uma decisão, a mudar o seu proceder, a sua forma de vida, a sua servidão. Servir ao Senhor com fidelidade. É aqui que fala no 15 e no 16. Depois de fazer o povo lembrar de tudo isso, Josué então começa agora a convidá-los a rever os seus conceitos, mudar as suas atitudes e escolher a que lado eles querem servir. É onde entra aquele texto inicial que começamos, Josué 24, 14 e 15. Josué aqui está dizendo, agora chegou o momento de vocês se decidirem. Agora chegou o momento de vocês tomarem parte de um lado. Quem vocês querem servir? Quem são os seus deuses? Quem é o seu Deus? Esse é o momento que Josué chama o povo a tomar uma decisão. Agora, pois, temei ao Senhor, é o 24, 14 e o 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porque antigamente,
o pai de Abraão, ele servia a outros deuses. Apesar disso, Abraão não servia e foi fiel ao Senhor. Mas os antepassados era muita idolatria. Por isso que ele está dizendo aqui, aos deuses dos vossos pais. Existia muita idolatria. E aqui continuando. E cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo o seguinte, vocês agora têm que se posicionar. A quem vocês querem servir? Vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, ou seja, aquelas idolatrias antigas que existiam, aos deuses dos amorreus, que é os deuses dos inimigos a qual eles viviam em contato constante, e que tinham essas pessoas próximas, e tinha essa influência no seu dia a dia. E aqui Josué está dizendo, escolha a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É chegado o momento em que ele diz ao povo que precisa se posicionar e tomar uma decisão. Então aí o que é que eu quero te fazer pensar nesse texto que trazemos hoje? Precisamos sempre lembrar de tudo que o Senhor fez na nossa vida. De onde Ele nos tirou. Apesar do povo já não estar mais no Egito, a influência daquela religião pagã parecia provocar ainda em Israel um efeito. Efeito esse que ali Josué estava tentando alertá-los. Preste atenção. E estava chamando a eles a atenção para ter uma clara decisão. E o que eu quero te dizer nesse dia de hoje, através desse texto, é que hoje nós temos muitos crentes divididos entre o mundo e a igreja. Hoje nós temos muitas pessoas que estão deixando a influência do mundo entrar na sua vida. A influência do mundo entrar no templo. A influência do mundo entrar no seu cotidiano. Às vezes, tem situações que a gente presencia, que a gente olha assim, não enxerga o reino. É um mundo modificado. É como se você quisesse que a igreja se adequasse ao seu modo de viver. E aí você abre a boca e diz, eu sou crente. Mas não deixa os costumes do mundo. E está querendo incluir na igreja coisas do mundo. Se dizendo como crente, se dizendo como cristão. Como gospel. Mas na verdade está uma mistura horrível. Outro ponto. Cristãos entre aspas, né? Pessoas fazendo do reino, fazendo da fé um negócio, uma empresa. O ministério pastoral não é uma empresa, não é uma possibilidade de condições de renda fácil, mas é o que a gente vê algumas vezes, em algumas situações. É o que a gente presencia, infelizmente. Alguns ministérios que não têm chamado algum, que não foi ungido por Deus. Se autoconsagrou pastor, alugou um espaço, botou uma placa, abriu uma igreja, porque é um negócio muito rentável. Oh, Jesus. É triste você viver no meio e ter que falar e exortar sobre isso. Eu já falei uma vez, nem foi uma vez, nem foi duas. Eu sei a verdade, conheço a verdade, e eu quero que você que está do outro lado entenda e receba essa verdade como correção para mudança de vida, como renúncia. Eu sei que a gente que é crente recebe bênçãos do céu. E isso é consequência da nossa vida. Mas sabe o que nós estamos precisando mais hoje? Não é de bênção não. Sabe de que é? De comunhão, de renúncia, de mudança de vida, de decisão.
As bênçãos virão, as bênçãos nos seguirão, porque a palavra ela diz isso. Quando somos fiéis aos mandamentos do Senhor, quando cumprimos quando somos obedientes, quando cumprimos a sua palavra, as bênçãos elas nos acompanham. Nós não precisamos ir atrás de bênção, porque as bênçãos nos seguirão. E o que nós estamos precisando hoje não é de bênçãos, não. Estamos precisando de comunhão com Deus. Da presença do Senhor na nossa vida, do Espírito Santo, de restauração, de mudança de vida, de atitude. O mundo está horrível. As pessoas hoje não se amam, não tem mais amor próprio. A gente vê tanta maldade no mundo. Hoje, as coisas se inverteram. Os bandidos estão soltos e os pais de família estão presos dentro de suas casas. Porque a violência está grande, a imoralidade, a prostituição, a pornografia. É filho matando pai, é pai matando filho. Não tem mais respeito. Filho não respeita mais os pais. Ontem eu estava conversando com meu esposo, quase 10 horas da noite, crianças que deveriam estar em casa, acompanhado dos seus pais, na rua, fazendo badernagem coletivo na cidade. Pelo amor de Jesus Cristo. Então o que eu quero te dizer é que as coisas estão invertidas. Então eu estou dizendo para você que está me ouvindo nesse momento, é hora de tomar uma decisão. É hora de fazer um conserto, mudança de vida. Eu não gosto de pregar bênção, não. Eu gosto de pregar conserto, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. O nome do programa é Maranata, ora vem Senhor Jesus. É para você entender que a volta do Senhor está muito próxima. Deus, ele tem um chamado para mim. Deus, ele tem um chamado para você. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Sabe por quê? Porque a nossa missão é o ide por todo mundo e pregar o evangelho. A obediência do Senhor é seguir esse princípio que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Às vezes você não tem essa eloquência de falar, mas sabe como é que você conquista? Com o seu proceder. Sabe como é que você pode ganhar uma pessoa para Jesus? O seu testemunho de vida. É a sua forma de agir, é o seu modo de falar, de se comportar diante das situações. Não precisa, às vezes, você abrir a Bíblia e falar nenhum versículo, porque você disse que não sabe de cor. Mas o teu modo de viver, a tua fé, a tua obediência ao Senhor, o teu jeito de levar a vida é um testemunho vivo. As pessoas olham para você e dizem assim: aquela pessoa ali é crente. Porque vê uma luz, vê um comportamento diferente. E é isso que nós buscamos, é esse direcionamento. É ser diferente. E ser diferente significa renunciar. Ser diferente significa não se misturar aos costumes do mundo e não querer trazer o mundo para a tua vida. Cristão por interesse, abrir igreja porque quer um negócio lucrativo. É o que a gente vê. Outro, um pé na igreja e outro no mundo. Às vezes tem situações que a pessoa aceita Jesus, vai para a igreja, passa uma semana na igreja, aí não consegue resistir e volta para o mundo. Aí tome a beber, tome a fumar, tome a fazer tudo que é coisa de errada. Aí, volta de novo para a igreja. Passa mais uma semana, um mês, 2 meses, volta de novo para o mundo e fica assim, entra e sai, e não se firma. Porque não teve renúncia. Porque quando você começa a renunciar às coisas do mundo, o Espírito Santo começa a fazer a transformação. Mas aí você está na igreja, você quer continuar fazendo aquelas coisas que gostava de fazer porque era legal. Porque o mundo é legal, mas é um legal que engana, que ilude. Tem um ditado que diz, né? Tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda, né? Não tem esse ditado? Mas eu quero que você entenda que isso tudo é ilusão. Porque sabe o que é bom, sabe o que é legal, sabe o que é maravilhoso e grandioso? É o que o nosso Senhor preparou para nós. Aqui estamos só de passagem. O que é bom, o que é legal, o que é maravilhoso, não é nada disso que o diabo faz você pensar que é no mundo.
Mas o que é bom e maravilhoso é o céu que o Senhor nos preparou. E que nós temos que nos preparar aqui na terra. E nos preparar significa renunciar. Porque quando a gente renuncia àquilo que antes a gente gostava, aí a gente se fortalece, sabe por quê? Porque a gente evita de sentir aquilo que a gente sentia antes e cair. Por que que uma pessoa que é novo convertido, que bebia, muitas vezes cai de novo? Porque permanece nas mesmas amizades de bebedeira. Permanece na mesma roda de amigos. Porque a gente tem que ser o diferente. Não estou dizendo que você tem que se isolar do mundo. Não, você tem que buscar o seu lugar. Você tem que se afastar das amizades que lhe levavam para o caminho errado. Você tem que escolher a quem você vai servir. Porque é mais fácil você cair indo para um local onde você sabe que ali tem bebida, tem cigarro, ou você ir para um local que você sabe que ali não tem nada disso. Reflita. Qual vai ser o caminho mais fácil de você cair? Então decida para qual caminho você vai seguir. Esse é o momento de tomar uma decisão. Esse é o momento de renunciar. Não queira mais ficar nesse círculo vicioso. Passa um mês na igreja, passa 3 fora e volta para a igreja. Aí tá lá uma bênção, posta foto louvando, adorando ao Senhor. Daqui a pouco, quando você vê, já vê no mundo de novo. Porque não teve renúncia. Renuncie. Esse é o caminho, é a mudança. Essa mudança não acontece automaticamente não, mas é preciso que você tome a atitude de tirar da sua tenda os deuses dos seus pais. Isso quer dizer o quê? Que você tem que tirar da sua vida aquilo que te atrai para o pecado. Seja bebida, seja cigarro, seja mais influências, pessoas que te afastam do Senhor. É isso que Josué está dizendo nessa passagem. Decisão. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Ainda em Josué, eu quero que você leia aqui essa parte toda, do 16 ao 27, para a gente finalizar. Josué 24, do 16 ao 27. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos. E nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porque é o nosso Deus. O povo aqui está reconhecendo, dizendo, realmente o Senhor fez todas essas coisas. Tirou todos esses povos do nosso caminho e nós vencemos todos eles. Continuando, 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, porque não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então Josué aqui está dizendo, você não pode servir ao Senhor enquanto serve também a deuses estranhos. Tem que tomar uma decisão. Você não pode misturar água e óleo, luz e trevas. Escolha a quem você vai servir. Então disse o povo a Josué, versículo 21. Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós,
inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué está dizendo: eu fiz aqui uma pergunta, a quem vocês vão servir? Vocês estão dizendo que vão servir ao Senhor, então Deus aqui é testemunha. Então, preste bastante atenção, tome uma decisão, decida-se. Porque depois que Josué colocou essa pedra, fez com que o povo escolhesse, tomasse um posicionamento, tomasse uma decisão. Acha que o povo continuou por muito tempo dessa forma? Não, sabe por quê? O povo é falho. Nós somos falhos. Por isso que nós temos que buscar o conserto do Senhor a todo momento. Depois que todo esse sermão, depois que o povo concordou e lembrou de tudo e prometeu obedecer, prometeu ser fiel, só que não foi isso que aconteceu. Não demorou muito tempo após a morte de Josué, o povo começou uma série de desobediência, idolatria, uns absurdos. Aqui no livro de Juízes, saindo um pouco do livro de Josué, eu já estou finalizando. Saindo um pouco do livro de Josué, entrando no livro de Juízes, Juízes, versículo 2. Que é capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Enquanto Josué estava vivo, enquanto alguns anciãos daquele tempo ainda estavam vivos, relembrando o povo, exortando o povo, fazendo o povo lembrar das coisas, o povo estava ali servindo ao Senhor. Bastou Josué morrer, pronto. Acabou-se a obediência. Voltou tudo ao que era antes. Aí fala aqui no versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel que era mau aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirou da terra do Egito, e serviram outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. O que Josué tinha falado? Tira os deuses dos teus pais das vossas tendas, não se misture. Aí, o que é que acontece? Dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Mais uma vez, versículo 16. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se servindo a outros deuses e o adoraram, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles assim ainda não fizeram. Versículo 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, livrava da mão dos inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo, adorando, e nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Por quanto tempo mais vamos brincar de ser crente? Eu quero que você reflita. Por quanto tempo mais
você vai permanecer assim em cima do muro? Por quanto tempo mais você vai deixar para amanhã para tomar uma decisão? Essa mensagem chegou para você hoje por um motivo. Porque mais uma vez o Senhor está te dando a oportunidade. Você vê essa tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. As pessoas não tiveram tempo de sair de suas casas. As pessoas não tiveram uma segunda chance. Foi rápido. Às vezes você está numa situação e de repente você morre. Basta estar vivo. Não é verdade? Deus está te dando essa outra oportunidade hoje, nesse momento, você que está aí do outro lado, onde quer que você esteja me ouvindo pela internet, em todo mundo, porque hoje nós, graças a Deus, temos essa oportunidade de falar ao mundo. E onde quer que você esteja, através das ondas dessa rádio, onde ela estiver alcançando, Deus está te dando mais uma chance. Olha, não perde essa chance não. Talvez hoje seja o teu último dia. Você não sabe o que te aguarda ali na esquina ao atravessar a rua. Essa é a hora de você tomar uma decisão. Recebe o convite, vamos para a igreja? Amanhã eu vou. Você sabe se você acorda amanhã? Então hoje é o dia, o momento é agora. A volta do Senhor está muito perto. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós vemos os sinais e nós sabemos que já está perto da volta dele. Por que ficar em cima do muro? Chegou o tempo de se consertar, de mudar de vida. E para a gente encerrar, eu deixo para a tua meditação aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as nossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então converta-se, arrependa-se, busque ao Senhor enquanto você tem essa chance. Se posicione, tome uma atitude hoje, agora. Chegou o momento. Chegou o momento de você reconstruir. Chegou o momento de você posicionar a sua vida. Reflita nisso e que Deus te abençoe. Glória a Deus, Senhor. Mesmo sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar.